Nós pensarmos que muitas vezes a família tem medo de fazer um diagnóstico porque tem medo do que pode, né, se configurar num quadro. Por exemplo, vamos pensar assim, eu observo alguns comportamentos no meu filho, eu tenho medo que isso possa ser um Então, transtorno do Paula, espectro do autismo, eu né? quero só dar um exemplo aí que eu acho interessante. Muitas vezes esse medo, se nós formos examinar o que significa, ele é impeditivo também. Ele é um mecanismo impeditivo de, vamos dizer assim, de levar o filho, o marido, alguém da família a uma situação de maior bem-estar. Porque quando a pessoa nos procura, eu falo muito isso para os pais, no momento que eles chegam aqui, eles já sabem que tem algo a ser investigado. Tem algo que está acontecendo ali que independe de se dizer é isto ou é aquilo. Sim, a criança ou o jovem continua exatamente com as mesmas dificuldades. Exato. Não é o nome que vai transformar aquilo numa situação mais complicada, ao Não, contrário, né? ou numa situação mais leve, porque muitas vezes não ter um diagnóstico, e como a gente trabalha de uma maneira dinâmica, o diagnóstico não é um rótulo, ele é ao contrário, ele é um ponto para a gente trabalhar todos os potenciais, né? Porque seja criança, adolescente ou adulto, todos nós temos potencialidades que não foram ainda exploradas e não estão afloradas. Então, esse aflorar das potencialidades é uma base importante para que os pais que estejam assim com essas dificuldades em casa captem, porque se eu não sei o que é, como eu vou poder trabalhar um florescer desta criança, um aflorar das suas possibilidades? Claro, claro, você tocou neste ponto que é a raiz do problema, né? Exato. Isso é muito importante, porque às vezes existem várias situações acontecendo simultaneamente com uma criança. Vamos dizer, Você ia falar a do criança, TEA, a por criança exemplo. pode ter um quadro de ansiedade e pode ter também um quadro de TDAH, ou pode ter um quadro de TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, e pode ter associado uma ansiedade elevada. Então, se nós pudermos compreender qual é a raiz do problema, nós vamos poder atuar de uma forma muito mais eficiente para que aquela situação possa ir se diluindo, né? Se reorganizando de alguma forma para que a criança possa usar os potenciais dela de uma forma mais efetiva. A situação que leva muitas vezes os pais a essas dúvidas é compreensível, porque, por exemplo, uma criança com TDAH, em geral, é uma criança muito inteligente, né? Uma grande parte delas tem a inteligência acima da média. Então, como que ele, meu filho, faz tanta coisa e na escola ele não faz nada? Ele não quer fazer lição, é porque ele é sem vergonha, ele só quer brincar, ele só faz o que ele gosta, o que interessa para ele. Eu acho que é importante falar também que é muito comum, né? Os pais dizerem assim, não, mas ele presta atenção. Quando ele vai jogar um videogame, nossa, ele foca a atenção durante bastante tempo, ele não perde o foco atencional. Então, não tem TDAH. E não é verdade, né? O game, ele tem recursos, ele foi construído para que a pessoa fique focada, as luzes, as cores, a velocidade, o sistema de recompensa. Então, é natural que a criança, qualquer uma, fique aderida ali àquela situação. Então, este não é um parâmetro válido para a gente dizer não tem TDAH. Então, às vezes, essas situações podem confundir. E, por exemplo, o game ele tem uma questão interessante, que ele tem uma espécie de desafio que a criança acaba desenvolvendo mecanismos dentro da maneira de jogar para superar, que são muito diferentes dos desafios de uma situação, por exemplo, escolar, onde a criança tem que estar focada, olhando para a lousa, que é um trabalho mais moroso, que requer um foco, as crianças na sala estão brincando, pulando, e um brinca e fala alguma situações coisa, que ele não se distrai. necessariamente são do interesse dela, não é? E aí, então,
uma atividade ou alguma matéria, vamos dizer, onde ela tenha mais dificuldade, fica muito mais difícil ela prestar atenção, porque requer uma estabilidade desta função que ela não tem num clima onde ela tenha que controlar vários distratores, vamos dizer assim, ó, simultaneamente, né? Que é o ambiente, ou o professor falando, enfim, às vezes um barulho, alguma coisa que passa por perto, aquela borboletinha que a criança se distrai, e ela acaba não conseguindo realizar. Né? Então, porque não tem também essa facilidade do jogo, do game, que é mecânico. Né? Quer dizer, eles estão ali com os dedinhos rapidamente, teclando, e tem resultado. E tem imediato, né? Imediato, tem a recompensa. Então, é importante colocar para os pais que esse exemplo é legítimo, mas os confunde, porque o tipo das atividades são totalmente diversas. Uma tem caráter lúdico e a outra tem um caráter formal. A criança vai precisar fazer prova, ela vai precisar dar conta daquela matéria para o professor, tem data para entregar livro. A criança que tem TDAH tem muita dificuldade de se organizar no tempo e no espaço. Então, isso com a ajuda, vamos dizer, de um profissional, pode ser mais claramente identificado para os pais se é um TDAH mesmo ou não. Porque as crianças que têm TDAH, em geral, elas são muito penalizadas pelo próprio TDAH. Elas são muito desvalorizadas dentro de casa, porque elas são o modelo daquela criança que não obedece, que não faz o que tem que fazer, que deixa as coisas jogadas pela casa, o tênis, a mochila. Isso para os pais é um desafio muito grande, realmente. E é claro que com a ajuda de um profissional e as intervenções adequadas, isso pode evoluir muito, porque não vamos esquecer que essa criança tem um potencial cognitivo, e social e emocional excelente, só que ele está muito, vamos dizer assim, interceptado pela impulsividade, pela falta de controle, pela desorganização sequencial no tempo. Então, a gente pode, com um trabalho bem específico, ajudar a criança a superar as dificuldades e se casar, digamos assim, com os potenciais que ela tem, porque muitas vezes, né, Ana Paula, ela nem reconhece o potencial. Sim, ela sim. se vê como, eu fiz errado mesmo, eu só faço tudo errado. Então, isso tem um custo futuro, emocional, presente e principalmente futuro, quando se pensa em vida adulta, muito forte. Né? Um custo emocional que vai impactar a adaptabilidade dessa pessoa na vida adulta, sua autoconfiança, sua autoestima.